Eu quero falar nesse instante sobre os segredos de Elias. Os segredos de Elias. À luz do texto de 1 Reis, capítulo 18, verso 30 em diante, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E fizeram segunda vez. E disse ainda: Fazei-o terceira vez. E fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego ele encheu de água. E sucedeu que no momento de oferecer sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste tornar o teu coração. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos, e disseram: Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém? Queridos, por certo, muitas vezes você já questionou a Deus a respeito das tuas orações, a respeito de Deus não intervir na sua vida, a respeito de Deus não lhe dar aquilo que você pediu em oração. E quando nós colocamos situações diante de Deus, quando nós apresentamos uma necessidade em oração e não recebemos resposta de Deus, passa um turbilhão de pensamentos e questionamentos na nossa vida, na nossa mente, e nós chegamos até mesmo a duvidar de que Deus vai agir na nossa causa, e nós começamos a duvidar de que Deus vai operar na nossa vida, e de que a situação que nós tanto pedimos terá uma solução. Eu quero que você reflita comigo a respeito deste homem, chamado Elias. Um homem que consegue orar e fazer com que Deus responda a sua oração. Um homem que ora e na mesma intensidade com a qual ele ora, a mesma intensidade Deus responde ele. Um homem que consegue se apresentar diante do povo e conseguir a manifestação diante de Deus. Elias. Um homem que consegue entrar na casa da viúva de Sarepta, estando o filho desta viúva morto. Este Elias entra dentro de um quarto com este menino,
se põe sobre o menino e ora ao Senhor dizendo: ó Senhor Deus, faça com que a alma deste menino volte e entre dentro dele. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Elias e o menino reviveu. Elias, que tem a audácia e a coragem de chegar para a viúva de Sarepta em meio às situações mais improváveis, e ele declara uma palavra sobre a vida daquela mulher dizendo: vai e faz conforme a tua palavra, mas faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor Deus para a tua vida: da tua panela a farinha não vai acabar, e da tua botija o azeite não vai faltar. Elias, que chega diante do rei Acabe e diz: olha, Acabe, segundo a minha palavra, não haverá nem chuva e nem orvalho. Esse é o homem chamado Elias. Elias não vem de uma família sacerdotal. Elias é alguém desconhecido, de uma terra desconhecida. Elias era um Zé Ninguém, mas Deus levantou Elias. Elias é um homem desconhecido, de uma terra desconhecida, de um povo desconhecido, mas Deus levantou Elias. Porque Deus não precisa de grandes homens para fazer a sua obra. Deus precisa de alguém que se coloca na brecha. Deus precisa de alguém que confia nele. Deus precisa de alguém que está disponível para servir a ele. Deus está em busca de pessoas que têm um coração de servo e servo dele. E para que você não fique aí pensando: por que eu oro e Deus não me responde, e por que Elias ora e Deus responde Elias, a pergunta é: você é como Elias era? Nós somos como Elias era? A verdade é que muitos querem a resposta do Deus de Elias, mas não são um Elias para Deus. Tem muita gente querendo ter a mesma resposta de Deus que Elias tinha, mas não são como Elias. Não faz o que Elias fazia, não busca como Elias buscava, não tem a ousadia que Elias tinha, não tinha a segurança e a confiança que Elias tinha. Esta geração é a geração de pessoas rasas no relacionamento com Deus. É a geração que está cansada para o culto. É a geração que diz: pastor, hoje não vou para o culto porque eu estou cansado, vou descansar. Essa é a geração. E querem ter a resposta do Deus de Elias. É a geração que não sabe priorizar Deus em suas vidas. É a geração que não tem tempo para Deus e querem que Deus tenha tempo para eles. É a geração que não tem Deus como prioridade e querem ser prioridade de Deus. Qual o segredo deste homem chamado Elias? E quando nós olhamos para esse texto, Elias, ele deixa claro algo muito importante para a nossa vida. Ele nos revela o segredo do altar. Escute, o primeiro segredo da vida de Elias, razão esta, ou uma das razões pela qual Deus responde Elias com tanta brevidade, é porque Elias nos revela o segredo do altar. Os profetas de Baal clamavam a manhã toda sobre um altar e não tinha resposta. Mas quando chega a vez de Elias se apresentar diante do povo, Elias diz: chegai-vos a mim. E aquela multidão de pessoas se achegam perante Elias, e Elias não vai orar, Elias vai consertar o altar que estava em ruína. Primeiro segredo da vida de Elias, ele nos informa a importância da restauração do altar. Ele nos revela o segredo do altar. Se o altar está quebrado, não haverá resposta de Deus. Acontece que tem muitas pessoas que, embora oram, que muito embora tem vida de oração, mas o altar está rachado.
O altar está em ruínas, o altar está quebrado, e a resposta de Deus, ela não vem aos ouvidos, ela vem no altar. E se o altar está quebrado, não tem como receber resposta. Existe uma geração de crentes que precisa consertar o altar que Deus precisa e quer. Elias não ora diante do povo, Elias repara o altar que estava quebrado. Existem muitas pessoas que estão com o altar quebrado e não está tendo mais resposta de Deus. A resposta, quando nós olhamos para esse texto, ela deveria vir sobre o altar. Elias sabia que a resposta viria sobre o altar, e para que esta resposta chegasse sobre o altar precisava estar reparado, perfeito para Deus responder. Eu te pergunto, como está o altar da tua comunhão com Deus? Como está o altar da tua vida para com Deus? Hoje é a geração de crentes que não ora. Não existe o altar, escute isso aqui, que é Deus revelando purinho para você. O altar da oração está caído. O altar da comunhão está em ruínas. Como é que se recebe resposta com o altar desse jeito? Mas Elias nos ensina o segredo do altar. Deus está dizendo: levante um altar de adoração, levante o altar da oração, levante o altar da comunhão, levante o altar para receber a resposta sobre ele. Segundo segredo que salta aos nossos olhos nesse texto é a importância do sacrifício e da oferta sobre o altar. A importância do sacrifício e da oferta sobre o altar. Elias não oferece um altar vazio para Deus. Elias não oferece um altar de qualquer jeito para Deus. Quando Elias, ele levanta o altar, quando ele corrige o altar, ele coloca sobre o altar aquilo que deveria pertencer a Deus: o sacrifício, a oferta. E nós não estamos dispostos a sacrificar. Nós vivemos muito a nossa vontade e não a vontade de Deus. Quando eu olho para uma geração que muitas vezes murmura e reclama e não tem resposta de oração, eu digo: o altar está quebrado. Eu digo: não existe sacrifício na vida dele. Não tem coragem de acordar cedo para orar, não tem coragem de acordar na madrugada para orar, não tem coragem de cultuar a Deus, está sempre cansado. Não existe sacrifício sobre o altar. Eu amo aquele hino que diz: e o sacrifício sou eu. Deus quer você. Deus quer você como sacrifício sobre esse altar. Deus quer você. Deus te quer. Deus te quer. Quando Elias coloca a oferta, o altar, o bezerro sobre o altar, quando Deus pede isso, não é porque Deus está interessado na oferta, Deus está interessado em Elias. Quando você oferta, não é que Deus quer a tua oferta, Ele quer você. Quando você coloca o sacrifício, não é que Deus quer teu sacrifício, Ele quer você, Ele quer teu coração. E Elias nos ensina este princípio, vai guardando no teu coração. Terceiro, Elias agora vai orar. O altar é reparado, sobre o altar está o sacrifício, sobre o altar está a lenha, mas agora Elias vai começar a orar. Escute isso aqui, que é revelador para a tua vida. A importância de reconhecer a Deus na oração. Nós temos nos esquecido de reconhecer a Deus na nossa oração. Por quê, pastor? Porque quando nós nos achegamos a Deus para orar, nós nos achegamos de maneira muito atropelada e começamos: Deus, eu quero que o Senhor me dê aquilo, eu quero que o Senhor me dê isso. Não é assim que a nossa oração muitas vezes tem sido. Senhor, entra com providência nesta causa, eu estou enferma, e aí a gente sai despejando em cima de Deus uma série de pedidos. Agora olha a oração de Elias.
É por isso que a oração de Elias, ela atinge o coração de Deus numa velocidade tremenda. Olha como é que Elias orar, e aqui nós aprendemos o terceiro segredo de Elias, a importância de reconhecer Deus na oração. Se não, vejamos, diz assim no versículo 36, sucedeu que no momento de oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus, de Abraão, de Isaque e de Israel. Elias começa orando, fazendo o quê? Reconhecendo quem Deus era: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel. Olha como Elias começa a oração. Olha como Elias começa a sua oração, reconhecendo Deus na sua oração. E eu te pergunto, Elias começou pedindo algo a Deus? Ele começa reconhecendo a Deus. Ele começa reconhecendo Deus como Deus de Isaque, de Abraão, de Israel. Quantas vezes nós não temos reconhecido Deus na nossa oração? Quarto segredo de Elias: a intensidade da sua oração. Perceba que a oração de Elias é uma oração muito breve, porém uma oração muito intensa. Perceba que Elias, ele está agora orando, dizendo: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifeste-se hoje. Olha a intensidade da oração deste homem. Até então Elias não está pedindo nada de material, nada de físico. Elias está pedindo a manifestação de Deus. E isso só pode pedir quem tem intensidade com Deus. Ele está dizendo: manifeste-se a tua presença, a tua presença, a tua presença. Ele deseja a presença de Deus em sua oração. Manifeste, Senhor, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Deixa eu te dizer um negócio. Quinto segredo de Elias. Escute isso aqui: a centralidade de Deus na sua oração. Olha para a oração de Elias. Quem é o centro da oração de Elias? Deus. Quem é o alvo da oração de Elias? Deus. Quem é o foco da oração de Elias? Deus. Para onde a oração de Elias aponta? Deus. Deus é o centro, Deus é o foco, Deus é o centro, Deus é o centro. Ele é o centro da tua oração, Ele deve ser o centro da tua oração, Ele é o alvo, Ele é o centro. Uma oração que Deus é o centro. Na oração de Elias, Deus é o centro. A centralidade de Deus na oração de Elias. Mas muitas vezes na nossa oração, nós somos o centro. Por quê? Porque a nossa oração gira em torno dos nossos desejos, gira em torno das nossas vontades, e nós estamos na nossa oração ocupando o lugar de Deus. Escute, para dar mais respaldo isso, nós entramos no sexto segredo de Elias, que é revelado nesta oração, porque ele coloca Deus como centro, e ele vai dizer logo em seguida: manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu grande profeta. Não, Elias era um grande profeta em Israel.
Elias era temido em Israel. O nome de Elias percorria em Israel. Mas quando Elias está orando, ele diz: responde, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo. Você sabe qual é o grande problema hoje da igreja brasileira? É que tem estrelas demais, é que tem homens grandes demais. Está faltando os servos de Deus. Servo é aquele que vive a vontade do seu Senhor. Nós vivemos a nossa própria vontade, nós vivemos os nossos gostos, mas estamos nos esquecendo de viver a vontade de Deus. Ele entendia o segredo de ser servo. Nós não estamos sendo servos quando vivemos a nossa própria vontade. Nós não estamos sendo servos quando nós estamos vivendo a nossa própria vontade. Elias não, ele diz: eu sou teu servo. Deus dizia: Elias, sai daqui, vai para o ribeiro de Querite. Elias não questionava e dizia: eu estou indo para o ribeiro de Querite. Quando o ribeiro de Querite está lá secando, Deus diz: Elias, sai daí, vai para Sarepta. Ele dizia: eu estou indo para Sarepta. Não se vê Elias questionando a Deus, se vê Elias obedecendo a Deus. Não, Senhor, eu acho que tem que ser assim. Não, Senhor, eu acho que... Pare de achar, você não acha nada. Você não tem que achar nada. Quem tem que achar tudo é Ele. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O nosso problema é que nós achamos coisa demais. Você vai aconselhar uma pessoa: não, mas não, queridos. Seja servo. Tenha um coração de servo, tenha um coração humilde. Se você não for servo, você não serve para Deus. O grande problema é que as pessoas não têm um coração de servo. Sabe o que eu estava fazendo hoje? Pintando parede, subindo em escada, botando letra. Não é para ninguém me ver que eu estou trabalhando, não. É porque eu tenho prazer e alegria em servir a Ele. Se for para limpar o chão, eu lavo. Se for para lavar o banheiro, eu lavo. Se for para eu varrer a rua, eu varro. Se Ele mandar: meu filho, vai lá e faz, eu faço. Porque eu não sou grande, grande é Ele. Porque nós não somos grande, grande é Ele que vive, é Ele que reina, é Ele que está no trono. Eu sou servo, eu sou servo, eu sou servo. Você é servo de Deus. Tenha prazer em servir a Deus. Tenha prazer em vir para o culto, em adorar, em levantar a tua mão e dizer: a minha vida Ele governa. Essa geração pesada de carregar, difícil, que não consegue servir a Deus com alegria, não consegue ser como Josué e dizer: se hoje vos servir ao Senhor com alegria. Você tem que estar aqui, minha amada, meu amado, com alegria no seu coração, por estar cultuando a Deus, dizendo: oh glória. Diga como o salmista: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu estou aqui porque eu quero estar aqui. Não é porque eu tenho que estar, não. Mas muitos têm que buscar a Deus porque têm que buscar, não porque querem buscar. Mas Elias nos ensina o segredo de ser servo. Este homem tão íntimo de Deus, mas o seu coração nele tinha um coração de servo. Elias tinha um coração de servo. Quem é servo é humilde. Quem é servo vive a vontade de Deus. Quem é servo tem prazer em buscar a Deus. Quem é servo tem prazer em estar na casa do Senhor. Quem é servo não deixa de estar no culto para estar no sofá de casa, assistindo Netflix, ou seja lá que diacho for.
Quem é servo, quando dá dia de culto, ele começa a contar as horas para vir para a igreja, para adorar Ele. Se você não tem alegria no seu coração de estar aqui, é porque você ainda não tem um coração de servo. O salmista diz: assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma tem sede de Deus. Você tem que ter um coração de servo. Deus, Ele quer enxergar em nós um coração de servo. Servir. Jesus, quando veio, nos ensinou o princípio de ser servo. Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, Ele se agacha e vai lavar os pés dos discípulos. Ele está dizendo: eu vos dou o exemplo. Ele diz: quem quer ser o maior no reino de Deus, seja o menor. A gente vive uma competição: eu sou melhor, eu prego melhor, eu canto melhor. Ninguém canta melhor não, queridos. Nós precisamos ser melhor no reino de Deus, cantando e adorando. Se Deus enxergar em você um coração humilde e sincero, então Deus vai te exaltar. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes, mas abate os soberbos. Elias tinha um coração humilde, Elias tinha um coração de servo, e é por isso que Deus respondia Elias com tanta propriedade. Elias podia dizer assim, ó. Elias ressuscitou o filho da viúva, né? Elias poderia chegar, se fosse nos dias atuais, os líderes hoje: irmãos, olha, orei ali, viu? Ressuscitei o menino, oh glória a mim, aleluia a mim. Porque nós estamos muito centralizados em nós mesmos. Nós estamos muito querendo holofote, as luzes se acendendo em nós. Hoje nós vivemos a geração de muitos pregadores e pastores que ele está andando e as luzes estão se acendendo nele. E aonde vai a glória de Deus? Ele não divide a sua glória com ninguém. Tem muita gente atrás de título, mas o maior título no reino dos céus é servo, é servo, é servo, é servo, é servo, é servo. Deus está à procura de verdadeiros servos dele. Deus está à procura de homens e mulheres que têm um coração de servo. Quando alguém te perguntar o que é que tu é lá na igreja, ele diz: eu sou um servo de Deus. Evangélico nós temos um bocado no Brasil, servos nós temos pouco. Eu sou servo. O que é que tu é, irmão? Eu sou um servo de Deus. O que é que tu é, irmã? Eu sou uma serva de Deus. Está faltando um servo nessa geração. Está faltando servos nessa geração. Elias era servo antes de ser profeta. Eu sou servo antes de ser pastor. Eu sou servo antes de ser pastor. Porque se eu não for servo, o meu título de pastor não serve. Porque se você não for servo, o teu título de missionário, de missionária, de apóstolo, não serve. Que hoje ninguém quer mais nem ser pastor, agora todo mundo quer ser apóstolo, semideus. Que um dia querubim, serafim, patriarca, e sei que diacho de tanto nome que agora vai aparecendo. Sei o que? Eu sou um apóstolo. Eu não estou criticando o título de apóstolo, de forma nenhuma. Eu só estou mencionando que hoje as pessoas correm atrás de título, vivem atrás de graduações maiores, pois o título de servo me basta. O que tu é, homem? Eu sou servo do Deus Altíssimo. O que tu é, mulher? Eu sou serva. Quando tu tiver um coração de servo, Deus tem compromisso com servos. O Senhor tem compromisso com servos. Aleluia. Sétimo, a importância da confiança na resposta de Deus.
Elias diz assim: olha, molha esse altar aí, joga água, que vocês sabem que água, que madeira molhada não pega fogo. Mas eu confio tanto em Deus, que não vai sobrar água, não vai sobrar pedra, vai descer fogo do céu, e o Deus que responder com fogo, este é Deus, o meu Deus, não tem dificuldade para Ele, não tem impossibilidade, ou altar molhado, ou altar de todo, Ele vai mandar fogo sobre este altar. Ele tinha convicção que Deus responderia. Sabe o que nós temos? Dúvida. No mesmo tempo que confiamos, duvidamos. Nós temos que confiar, queridos. Hoje eu mandei uma mensagem lá para o Rio de Janeiro, de umas cadeiras, que o piso chega esse mês. E eu já mandei mensagem para as cadeiras. Vai ser coisa linda neste lugar. Mandei mensagem lá para a fábrica. Falei, irmão, faça o orçamento aí de 300 cadeiras. Cadeiras não, poltrona. Porque bem-aventurado é aquele que crê que o fogo vai descer sem ver o fogo. Elias cria. Ele não precisava ver para crer. Ele cria para ver. Quem crer, vê. O que Deus disse na palavra de Deus? Se creres, verás. Eu não posso ver para crer, eu tenho que crer para... Elias, ele crê para ver e não vê para crer. É por isso que Jesus chegou para Tomé e disse: bem-aventurado Tomé, os que não vê, mas crê. Eu não estou vendo as poltronas, mas já creio. E porque creio eu vou ver. E se não for pela tua fé, vai ser pela minha. Então Elias, um dos sétimos segredos de Elias, a importância na confiança da resposta de Deus. Agora deixa para eu fechar aqui para você. Elias só se levantou diante dos homens, porque primeiro se prostrou diante de Deus. Elias só se levantava diante dos homens, porque vivia prostrado diante de Deus. Ninguém pode se levantar neste mundo sem que primeiro se proste diante do Rei. Tiago 3,10, salvo engano, ou 4,10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele, quem se humilha no secreto, é exaltado em público. Quem tem vida no secreto, Deus exalta em público. Eu não preciso sair dizendo que sou um homem de oração, quando eu tenho vida de oração. Eu oro lá no secreto, e Deus me levanta em público. O que Ele diz na oração do Pai Nosso? Fecha o teu quarto, entra no teu secreto, e o teu Pai te recompensará publicar. Elias só era um grande homem diante dos homens, porque primeiro era um grande homem diante de Deus. Ele tinha um secreto diante de Deus, e uma grande manifestação diante de Deus, diante dos homens. Quer a resposta do Deus de Elias? Seja um Elias para Deus. Seja como Elias para Deus. Elias só era um grande homem em público, porque primeiro ele era um grande homem num secreto com Deus. Elias só era um grande homem em público, porque primeiro ele era um grande homem diante de Deus. Deus quer trazer um novo tempo na sua vida. Deus está te ensinando os princípios que fazem com que a resposta dele venha sobre a sua vida. As respostas que estão retidas. Receba esta palavra no teu coração e seja um servo como Elias para Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.